Eu explico aqui um pouquinho sobre a cidade e eu quero também, então, tomar um pouquinho do espaço da explicação do roteiro para explicar algumas questões sobre Paris. Paris é uma cidade grande, uma cidade histórica, uma cidade bonita, mas é uma cidade normal, onde as pessoas trabalham, vão para a escola, enfim, então não é aquela Paris do cinema. Então muita gente acaba ficando às vezes frustrada, fala assim, nossa, eu vi lixo no chão, ai, tinha muito imigrante. De fato tem, as pessoas estão com pressa, as pessoas estão trabalhando. Então aquela Paris do cinema, ela existe em algumas partes, mas não é o tempo todo, é uma cidade real acontecendo ali, tá bom? Com relação à comunicação com eles, os franceses, eles não gostam muito que você fique falando inglês o tempo todo, mas isso não significa que você não possa falar, muito pelo contrário, você deve, porque a forma de comunicação é universal. Então, o que vai acontecer? Tem algumas palavras que são essenciais que vocês saibam, por exemplo, bonjour, né? Bonjour. Então, o que é o bom dia? Bom dia e o bonsoir, que é a noite, né? Boa noite. No francês não existe boa tarde, então é bonjour até o sol se pôr. Sol se pôs, bonsoir, tá? E depois vocês podem falar em inglês, não tem problema nenhum, eles vão se comunicar. Mas é bom você mostrar que você tem boa vontade de falar a língua deles, de se comunicar com eles. Outra questão que é muito, assim, é comum dos franceses, é a regra de etiqueta deles, tudo você pede s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, que é, né, por favor. Então, quando você vai na recepção do hotel pedir alguma coisa, se você vai chamar um garçom, não faz assim, tá? Tipo, oh, não faz assim. Você ergue a mão e fala, s'il vous plaît, né? E aí a pessoa vai chegar, vai te atender. Isso é uma característica deles, né? Os franceses são mais fechados do que o brasileiro. Não são legais, tá? Eles são legais, mas tem a característica da cultura deles. Então, s'il vous plaît, e aí, então vocês serão atendidos. Quando vocês precisam de licença, né, passar de um lugar para o outro, tem várias palavras que vocês podem utilizar, mas uma que é bem parecida com o português e vocês vocês vão lembrar com facilidade, é pardon, né, de perdão. Pardon, né, é licença, né, pardon, pardon, vai passar no metrô, precisa entrar, tá com a Alice ali na mão, pardon, né, e aí você passa. Então essas são, assim, as palavras básicas. A partir dali, a partir dessas palavras básicas, aí vocês podem falar inglês. Também tem um aplicativo do Google chamado Google Tradutor, que você fala e ele traduz na língua que você quiser. Vocês podem faz simultâneo, né? Então, vocês podem usar esse aplicativo, eles têm paciência para ouvi-los, só que quando vocês usarem o Google Tradutor, coloca português e francês, tá? Não coloca português e inglês, coloca português e francês, tá bom? E aí, precisou de resolver alguma coisa ali com eles, que vocês precisam se comunicar, conversar mais, então podem usar desse aplicativo, funciona super bem. Eu coloquei algumas regras de sobrevivência aqui para vocês, né, sobre características do lugar, para que vocês entendam a cultura, o modo de vida e possam então apreciar aí com mais tranquilidade a cidade. Outra questão é sobre a orientação de Paris. Paris é uma cidade planejada, então ela era medieval e no século XIX o Barão de Haussmann ele remodelou a cidade a pedido do governante, que era o Napoleão III, sobrinho do Napoleão Bonaparte. Então a cidade ela é toda raiada, né? Então, e eles dividiram a cidade no que eles chamam de arrondissement, que são bairros que são em círculos, que vai aí de 1 a 19, se eu não me engano, 1 a 20, 21. Então, essa é a parte de Paris. Então, vocês verão uma cidade ampla, uma cidade com ruas largas, com os prédios quase da mesma altura, da mesma cor, porque tudo isso tem regras em Paris. Então, a pessoa não pode simplesmente construir do jeito que ela quer. Tem regras de patrimônio da arquitetura da cidade. Então, vocês vão perceber isso. Uma outra coisa é que lá a cidade ela é dividida pelo Rio Sena. Então, eles também dividem todas as atrações, margem direita, margem esquerda do rio, né? Então, aqui nós temos o Riva Droit, né, que é direita, Riva Gauche, que é a margem esquerda.
Então explica aqui um pouquinho para vocês. Com relação à segurança, Paris tem muito imigrante, de fato, vocês vão perceber isso. Quanto mais para a periferia vocês forem, mais vocês vão perceber o imigrante presente ali ou nas grandes estações. Isso de fato acontece, e também, como toda cidade grande, tem problemas com pickpockets. Então, assim, não é a segurança lá não é um problema igual aqui no Brasil, do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Que alguém pode te abordar aí com mão armada. Não é assim, que não é isso. Mas assim, roubo de carteira, celular, óculos, essas coisas são comuns. Então tem que tomar cuidado em lugares de grande aglomeração, ali perto da Torre Eiffel, dentro das estações de metrô. Não precisa ficar assim com medo, mas tem que ficar atento. É uma cidade grande com muita gente que pode sim, tá? Tá com má intenção. Os transportes, nós temos o metrô, nós temos o RER. Então o metrô você vai usar dentro da cidade, quando você for para o Louvre, para Montmartre, para a Catedral de Notre-Dame, Torre Eiffel, enfim, tá? E esse trem aqui, que ele tem uma plaquinha amarela nos metrôs, tá? Nas linhas, ele é o regional. Então vocês vão utilizar o RER para ir para Versailles e para ir à Disney, tá? Então vocês vão fazer o uso desse transporte, tá? Que é o metrô integrado, que é o regional. Vocês vão chegar em Paris, lá na estação de Paris, perto do hotel de vocês. Vocês vão fazer uma carteirinha, tá? Uma carteirinha de metrô de uma semana. A Lilian mandou o documento para vocês, explicando passo a passo. Então, vocês vão usar essa carteirinha de forma ilimitada. Essa carteirinha você vai usar tanto o metrô dentro de Paris, quanto esses transportes ao redor da cidade, né? Versalhes, o Chateau de Versailles fica em outra cidade, fica na cidade de Versailles. E a Disney também fica em outra cidade. Então, vocês vão fazer esse transporte regional com o RER, plaquinha amarela, tá bom? Ônibus provavelmente vocês não usarão, mas tem os bondes. Dá para usar táxi, dá para usar Uber, dá para usar o Bolt, que é um aplicativo que costuma ser um pouco mais barato que o Uber. Então, se vocês quiserem já aqui no Brasil baixar antes de ir, tá? Podem fazer aqui, podem comparar os valores, caso vocês estejam muito cansados, não querem caminhar até a próxima estação de metrô. Então, vocês podem fazer o uso do Uber, é seguro, é tranquilo. O batobus, que é o barco, né? Vocês vão fazer já um passeio, né? Um cruzeiro dentro de um batobus, mas também tem o barco turístico, se vocês quiserem, estão cansados, às vezes ficaram com vontade de fazer um passeio diferente do cruzeiro de comida, né? Vocês podem também usar aí o barco, que também é uma forma de transporte. Aqui os tickets que eu explico para vocês podem baixar um aplicativo chamado Bonjour Ratp, tá? Ou Citymapper, que eles mostram qual é o melhor metrô, qual que é o ônibus, o trem, os roteiros, ou o Google Maps mesmo, tá? O Google Maps, vamos pegar o metrô agora? Coloca lá no Google Maps o lugar que vocês vão, e ele dará para você qual que é a melhor estação, qual que é o trem que você vai pegar. Então a gente não faz esse cálculo antes, porque vai depender de onde vocês estiverem. Então, e o horário, então não dá para definir isso muito bem. Outra coisa importante, tá? Sempre carregar o bilhete de vocês junto, tá? Vocês não vão comprar bilhetes soltos, mas se comprassem, por exemplo, depois que passa da catraca, precisa manter com vocês o bilhetezinho, porque senão eles podem cobrar na saída e tem multa. Isso é uma cidade para andar, tá? É uma cidade para andar porque cada esquina tem uma coisa importante. Tanto é que o francês ele tem uma expressão chamada flâner, né? Que é o flanar pela cidade. É uma expressão que de fato combina com Paris. De passear, simplesmente passear, caminhar, andar, andar, andar. Eu fiz várias paradas para vocês dentro do roteiro. Vocês não precisam parar em todas. Tem vários cafés em Paris, né? Então vocês podem parar, podem descobrir também aquilo que vocês, dentro do roteiro, fora do roteiro, né? Podem descobrir coisas novas e tá tudo certo, tá tudo ótimo. Lembrando, café em Paris, se você tomar no balcão em pé é um preço, se sentar à mesa é outro. Eles cobram pela mesa. Então, Coca-Cola, água, qualquer coisa que vocês sentarem, sempre vai ser mais caro. Tem uns mercadinhos chamados Mini Prix, tá? Mini Prix. Tem Carrefour, também tem essas outras redes. É legal vocês comprarem água, comprarem coisas assim, para vocês não precisarem parar nesses cafés, porque sempre vai ser caro. Tudo que é serviço em Paris é caro. Tá? Então, na Europa, de uma maneira geral. Então, é legal passar no mercado e comprar água, chiclete, chocolate, coisas que vocês precisam, não sei se vocês vão querer, né?